Olá, esse é o terceiro vídeo da série Atividade Física na Gravidez e hoje eu vou falar de como a atleta pode manter sua performance durante a gestação. Meu nome é Conivaldo, sou ginecologista e obstetra, especializada em gravidez de alto risco. Como curiosidade, pelo menos 17 atletas competiram nas Olimpíadas grávidas, sendo que delas, algumas ainda conquistaram medalhas. Mas as duas grandes preocupações que a atleta gestante tem quando compete quais são os efeitos que a gravidez vai ter sobre a sua capacidade física e competitiva e quais são os efeitos de uma atividade física intensa e da competição sobre a gravidez. Em geral, a atleta está muito mais adaptada a uma atividade física mais intensa, consegue manter a sua frequência cardíaca no nível mais basal. Por outro lado, ela também está sujeita à frouxidão ligamentar que, associado ao maior impacto sobre as suas articulações, acaba tendo mais risco ainda de entorses e lesões. E isso gera uma preocupação sobre o seu futuro esportivo. E muitas delas acabam reduzindo o nível de atividade durante a gravidez, especialmente ao final do segundo e terceiro trimestre, o momento onde a gestante sente mais os efeitos fisiológicos, como o cansaço, o ganho de peso, o edema, as dores, que junto com as alterações musculoesqueléticas, às vezes acabam impedindo da atleta a manter o mesmo desempenho pré-gestacional. E quais são os riscos que a atleta tem ao realizar a atividade no mesmo nível durante a gestação? A atleta de elite, que é aquela que mantém um nível de atividade intensa, ela tem um maior risco de desenvolver a síndrome do excesso de treinamento, que é caracterizado por uma fadiga intensa e que surge de forma rápida, uma dificuldade de sono, dificuldade de ganho de peso, de ter lesões osteomusculares, taquicardia persistente mesmo no repouso. Além disso, tem um risco maior de desidratação, risco de lesões, como já mencionados, entorses ou outros tipos. A dificuldade de ganho de peso pode também proporcionar um bebê com um menor peso, isso devido ao menor ganho de massa gorda. E se for identificado algum sinal de restrição de crescimento intrauterino, aí deve ser avaliado o tipo de atividade, dependendo, até suspendê-la. Parece ainda ter relação com maior risco de aborto no primeiro trimestre. Então, nesse período, ela deve reduzir o nível da atividade, não necessitando interrompê-la. Não há relação com parto prematuro. O que deve ser avaliado é se essa paciente tem um histórico anterior de prematuridade. Mas aí, quais são os cuidados que a atleta deve ter durante a gravidez? A primeira coisa, você deve avaliar se o seu tipo de esporte traz algum risco de lesão tanto a você quanto ao seu bebê. Por exemplo, esportes como tênis, vôlei, futebol, basquete, esqui, salto, eles exigem grande mobilidade e isso aumenta o risco de queda, de lesões, contusões. Os esportes de contato corporal total, jiu-jitsu, taekwondo, judô, aumentam o risco de trauma da gestante e também de trauma abdominal. Com isso, um descolamento prematuro de placenta, que é uma situação grave na gestação. Se você identificou que seu esporte traz algum risco, é importante conversar com seu treinador para optar por uma modalidade que venha tanto cuidar da sua saúde, te proporcionar um bom desempenho físico e possibilitar que no futuro você consiga retornar à sua atividade anterior. É importante também manter uma hidratação vigorosa. Para isso, a gente sugere que você se pese antes e ao final da sua atividade para avaliar sua perda hídrica, realizar uma avaliação e acompanhamento nutricional bem adequado. A atividade de corrida pode ser mantida, só deve ser avaliado o tempo e a intensidade, e isso é de acordo com a sua frequência cardíaca e temperatura corporal. O importante é manter a frequência cardíaca no nível entre 145 a 160, se for uma gestante de 20 a 29 anos, ou de 140 a 155, 156, para uma gestante de 30 a 40 anos. Já as atividades de isometria não devem ultrapassar uma carga de 20 quilos e não realizar a manobra de Valsalva, que é aquela de segurar o ar no pulmão durante a força. Então, pelo contrário, quando for elevar o peso e soltando o ar vagarosamente,
e realizar a contração do assoalho pélvico. Com isso, você vai permitir o fluxo sanguíneo útero-placentário e reduzir o impacto da pressão abdominal sobre o assoalho pélvico, diminuindo assim lesão futura dessa região. Em relação ao parto, não há diferença do tipo de parto, mas o que pode acontecer é um maior tempo de rotação do bebê na pelve devido à maior resistência da musculatura do assoalho pélvico. Aqui eu finalizo o meu vídeo, espero que você tenha gostado, deixe aqui a sua experiência. Se você participou de alguma competição como gestante, assine meu canal e no próximo vídeo falaremos de atividade física no puerpério, quando iniciar e quais são os cuidados. Te vejo lá!